tarde, pessoal. Bom, vamos iniciar a nossa semana com conteúdos de português, tá? Todos eles são bem tranquilos, tanto é que as próprias páginas também são tipo, 1, 2 atividades no máximo, tá bom? Temos alguns conteúdos ainda de português para ver, tá? Pra gente poder fazer a prova com tranquilidade na quarta-feira, ok? Dos conteúdos que nós não vimos, que tá na prova, são 2, mas eles são super tranquilos, a gente vai ver eles hoje, ok? Vamos ver esse conteúdo hoje e amanhã também, que é bom que já fazemos uma revisão, ok? Semana passada ficou um pouco ruim, entre aspas, com relação a conteúdo, por conta dos ensaios, das atividades, entre outros, que nós estávamos fazendo, né? Mas graças a Deus já finalizamos, apresentamos, ocorreu tudo bem e vamos agora. O que eu vou fazer? Eu vou explicar primeiramente para todos os conteúdos, depois vocês vão fazer as atividades de acordo com esses conteúdos que eu expliquei. Aí em seguida eu venho com o vídeo da correção, ok? Vamos lá. A primeira delas, o primeiro conteúdo que nós vamos estar vendo, está na página 40 do seu livro de português, ok? Que é uma revisão das regras das proparoxítonas. Vira pra frente, por favor, Gabriel. Proparoxítona. Quando eu falo, Rafaela, tira a mãozinha, arruma aí direitinho. Quando eu falo proparoxítona, temos as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. A proparoxítona é classificação de quê, gente? O que é uma proparoxítona? É uma palavra antepenúltima. Quase. Proparoxítona é a antepenúltima mais forte da palavra. Então, quando eu falo de proparoxítona, eu estou... Muito bom, Henrique. Eu estou falando sobre a classificação de uma sílaba tônica. Nesse momento, vamos estar falando especificamente das proparoxítonas, ok? Então, a oxítona sabemos que é a última, a paroxítona sabemos que é a penúltima, né? E a proparoxítona é a antepenúltima. Então, hoje, agora, vamos estar focando somente nas proparoxítonas, nas regras de uma proparoxítona. Então, na palavra matemática, que é uma proparoxítona, na palavra... A própria palavra. Proparoxítona? É uma proparoxítona, né? Na palavra... Cadê, gente? Máquina. Eu peguei aí na atividade. E a própria proparoxítona. Vamos lá. O que é que essas palavras têm em comum? O acento, não vamos lá. O acento. O que elas têm em comum, gente? O acento. Então, vamos circular a sílaba. Por que não só a letra que tem um acento? Porque estamos falando de sílaba tônica. Se é uma sílaba tônica, estamos falando de quê? De sílabas. Então, eu não posso destacar somente o A. Eu tenho que destacar a minha sílaba por completo, ok? Então, no matemática, é uma máquina. Proparoxítona, xi. Beleza. Sabemos que o que elas têm em comum são os acentos. Além disso, a posição em que elas se encontram. Antepenúltima, antepenúltima e a antepenúltima. Então, todas as três têm acento, certo? E todas as três são antepenúltimas. Todas essas três palavras. Então, essas duas características
são regras básicas, regras chaves para eu identificar a minha proparoxítona. É saber que ela é a antepenúltima e saber que ela tem acento. Então prestem atenção nessa frase que eu já falei para vocês. Toda proparoxítona tem acento, mas nem toda palavra que tem acento é uma proparoxítona. Então, para ser proparoxítona, ela tem que ter acento. Ela não vai ser uma proparoxítona se ela não tiver acento. Não tem acento, não é proparoxítona, você já sabe. Então, ela vai ser uma paroxítona ou uma oxítona. Por quê? Porque para ser uma proparoxítona, ela precisa ter acento na antepenúltima sílaba. Matemática tem acento, antepenúltima. Máquina tem acento, antepenúltima. Proparoxítona tem acento, antepenúltima. Então, para ser uma proparoxítona, todas as palavras que são proparoxítonas, elas são acentuadas. Todas. Ok? Mas, nem toda palavra com acento é uma proparoxítona. Porque ela pode ser oxítona ou paroxítona. Como, por exemplo, na palavra português. Última sílaba, oxítona. Palavra confortável. Penúltima, tem acento, paroxítona. Penúltima. O L não separa do E, então é penúltima. Então ela é paroxítona. Então, mais uma vez, oxítona é a última mais forte. Paroxítona, penúltima mais forte. E para ser uma proparoxítona, ela tem que ter acento. Viu, Gabriel? Vira pra frente, por favor. Se ela não tiver acento, você já sabe que ela não vai ser uma proparoxítona. Porque todas as proparoxítonas têm acento. E a sua posição é qual? Antepenúltima, ok? Então, o primeiro conteúdo que nós vamos estar vendo nessa primeira aula de português é sobre as regras das proparoxítonas. Agora, o segundo conteúdo que nós vamos estar vendo hoje está na página 51, tá? Passem aí um pouquinho. Na página 51, ok? Vamos lá. Vamos aprender sobre a coesão. Não vai cair na nossa avaliação, mas é muito importante sabermos dele. Por gentileza. Vamos lá. A coesão é quando eu utilizo um outro termo para evitar muitas repetições. Isso, quando a utilização desse outro termo é a minha coesão. Quando eu faço com que aquele texto tenha a mesma compreensão, saiba que eu estou falando da mesma coisa, mas eu utilizei um outro termo. Tanto é que nesse pequeno texto da questão 1, ele tem a palavra astronautas destacada. Para evitar que ele fique falando astronauta, 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 ele utilizou o termo profissionais. Então, os astronautas fazem um trabalho excelente. Os astronautas ficam dormindo em casa, exemplo. Não foi nada a ver, mas enfim. Para evitar que eu fique os astronautas, os astronautas, os astronautas, para evitar essa repetição que fica muito chata no texto, até de ouvir eu falar é ruim, eles utilizaram outro termo, profissionais, para fazer essa substituição e evitar a repetição daquele termo.
Se eu quero falar do morango, o morango é uma fruta vermelha, o morango é muito gostoso, o morango combina com chocolate. Pelo amor de Deus, né? Então eu falo, o morango é uma fruta, o morango é vermelho, é uma fruta deliciosa e combina com chocolate. Para evitar que eu fique repetindo morango, 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 eu utilizei o termo fruta. Que o morango é o que, gente? Uma fruta, o morango é vegetal, né? Então, eu vou saber, quando eu ler o texto, que eu vou estar falando ainda do morango. Você vai conseguir identificar que eu estou falando do morango. Se eu falar, a Sofia está estudando, a Sofia está sentada na mesa comportada, a Sofia está comportada na mesa. Para evitar que fique Sofia, 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 eu falo, a Sofia é uma aluna excelente. A Sofia é... O que eu falei, gente, no início? A Sofia é muito estudiosa. É uma aluna comportada. Eu falei a mesma coisa e vocês sabem que eu estou falando da Sofia. Então a coesão é simplesmente isso. Quando eu faço a alteração de algum termo por outro, para que permaneça o mesmo sentido no meu texto. Eu vou ler para vocês rapidinho, sem responder, esse textinho da questão 1. Prestem atenção, diz assim: como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas. Frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração são comidos normalmente por esses profissionais. Então, para evitar que falasse por esses astronautas, ele utilizou o termo profissionais e vocês conseguem compreender que eu ainda estou falando de quem? Dos astronautas. Ok, gente? Até aí tudo bem? Sim. Beleza na represa? Sim. Beleza na represa? Sim. Mesmo? Sim. Então, ok. Essas são as duas aulas desse momento de português, que foi algo, tipo, muito simples, né? Falamos sobre as regras da proparoxítona. Lembrando mais uma vez, toda proparoxítona, ela tem o quê? Aceito. Mas nem toda palavra acentuada é o quê? Proparoxítona, porque pode ser tanto uma oxítona quanto uma paroxítona, tá? Então, para ser uma proparoxítona, ela tem que estar no penúltimo e tem que ter acento, ok? E da coesão que nós falamos é quando eu vou substituir aquela palavra, né, que pode ser que venha a ser repetida, por outra, deixando o mesmo sentido. Eu vou falar, os astronautas estão se alimentando de coisas normais. As frutas e verduras já podem ser comidas por aqueles alunos? Não deu para entender muito bem. Então, utilizar o termo profissionais. Ok. Se eu colocasse até um pronome eles, por eles, você saberia que eu estou falando de quem? Dos profissionais. Mas nesse sentido, na coesão, a gente substitui por uma outra palavra que tenha o mesmo sentido, que seja sinônimo daquela palavra, ok? Então, vocês vão estar agora realizando as atividades da página... Peraí. É 40, gente? É 40. 40. Da página 40, que é da proparoxítona, e 51 e 52. Façam agora, que daqui a pouquinho eu venho fazer a correção, ok? Vamos iniciar a correção. Página 40. Na letra A, pede para sublinhar as palavras acentuadas. O que é sublinhar? No texto que temos ali em cima, né, na questão 1, temos que sublinhar as palavras que estão acentuadas. Então, no texto, você vai passar a linha em além, confortáveis. Mais qual, gente? Máquina. Só essas três? Sim. Aparência. Isso mesmo. Não, mas são só essas. Aparência.
aparência também tem acento. Aparência também tem acento. Mas só tem 3 quadradinhos. Oi? Mas só tem 3 quadradinhos. Sim, meu amor, mas a gente pode repetir duas um só. Entendeu? Não tem problema. Mas se você colocou um em cada, por questão de... É meio que lógico, né? Tem 3 quadrados, são 3 palavras. Não tem problema. É só você acrescentar embaixo, tá certo do mesmo jeito, tá bom? Então, beleza. Você vai procurar no texto essas palavras, na verdade, e vai fazer a linha nelas, certo? Na letra B, que temos aí os quadros, certo? Ele pergunta quem é a oxítona dessas palavras que estão acentuadas. Pergunta quem é a paroxítona. É isso mesmo? E também pergunta quem é a proparoxítona. Proparoxítona. Beleza? Ele vai perguntar quem são essas palavras. Quem é a oxítona? Além. Quem é a paroxítona? A confortáveis, que a maioria colocou, e também aparência, ok? Então, se você escreveu só uma das, escreve a outra embaixo, ok? E a proparoxítona é quem? Máquina. Não é difícil de identificar, principalmente por conta da posição que a minha sílaba acentuada tem. Se ela é uma oxítona, obviamente a minha última sílaba é mais forte. Se é uma paroxítona, a penúltima sílaba é a mais forte. E se é uma proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Já resolveu, querida? Vamos lá. Embaixo da letra B tem o primeiro pontinho. Nesse primeiro pontinho diz: por que a palavra oxítona que consta no quadro ela é acentuada? Porque termina em. Terminada, né? Com em. Vocês lembram que quando estudamos as regras das oxítonas, palavras terminadas com em, ens, elas são acentuadas? Então, por esse motivo, além é acentuada. No segundo pontinho, diz assim: por que as palavras paroxítonas que constam no quadro são acentuadas? Porque terminada em IS. Terminada em S e também em ditongo. Aparência, ditongo e terminada em S. Terminada com S e ditongo, porque temos dois casos. Ok? Então, ela é acentuada porque termina em S e também terminada em ditongo. Isso faz com que ela seja acentuada. Na questão 1, não, gente, é 7, tá? Na questão 8, ele vai estar falando de 3 palavras para você estar pesquisando 3 palavras. Mas, quando eu estava explicando o conteúdo, eu coloquei 3 palavras aqui, que são proparoxítonas. Coloquei matemática, coloquei máquina e coloquei proparoxítona. Então, você pode estar colocando essas 3 palavras, ok? Muito bom. Beleza? Você pode estar colocando essas 3 palavras. Não precisa deixar em branco porque não tem como pesquisar. Porque nós sabemos palavras que são proparoxítonas. Então, a primeira delas poderia ser máquina. Vamos colocar matemática melhor? Pode ser máquina. E pode ser oxítona, porque a proparoxítona é muito grande.
O que é matemática, gente? Uma matéria. Um conteúdo, uma matéria. Então a gente coloca assim: conteúdo barra matéria. O que é uma máquina? O que é uma máquina? Um objeto, um acessório, um objeto eletrônico, ok? Vamos colocar bem assim, objeto eletrônico. Oxítona é classificação da sílaba tônica. Classificação sílaba tônica. Beleza? Então, são essas 3 palavras. Não é difícil, gente. A gente falou, né, sobre essas 3 palavras. Agora vamos lá para a página 51. Na página 51, temos aí, vou aqui para o cantinho de cá. Vou colocar assim, página 51/52, que é o mesmo conteúdo, tá? Na número 1, temos aí a letra A. Ele pergunta bem assim, sentido amplo, sentido restrito. Sentido amplo é aquela palavra que tem um sentido um pouco maior daquela palavra. Porque quais são as palavras que eu posso estar utilizando para profissional? Professor, cabeleireira, advogado, médico, dentista, astronauta. Então, a palavra profissionais tem um sentido amplo, porque ela se adequa a N profissionais. Diferentemente de astronauta, que é um sentido mais restrito, que é somente de astronauta. Eu sou um astronauta? Às vezes eu viajo um pouquinho, mas eu sou um astronauta? Não sou um astronauta. A mãe da Lorena é uma astronauta? Não, ela é vendedora, certo? A mãe do... Deixa eu ver quem mais tem profissão aqui. Eu não sei ler uma coisa de muita gente. A mãe da Sofia, ela é astronauta? Ela trabalha no aeroporto. Ok? Então ela não é uma astronauta. Por isso que a palavra astronauta tem um sentido mais restrito, que é unicamente dos astronautas. Já o sentido mais amplo, profissionais, que se adequa a qualquer um, ok? Então, sentido amplo, profissionais. E o sentido restrito, astronauta. Ok? Tem letra B? Tem, né? Se tem letra A, tem letra B. B. Ainda, né, de acordo com o texto, ele pede que vocês utilizem uma palavra que tenha um sentido amplo, que substitua as palavras frutas e vegetais que têm um sentido restrito. Eu sei quais são as frutas, sei quais são os vegetais. Mas se eu quiser substituir essas palavras com um sentido menor por uma que tenha um sentido maior, eu substituo por quem? Alimento. Alimentação não. Alimento. Alimento pode ser uma batata frita, pode ser um cachorro quente, pode ser uma mandioca, pode ser qualquer coisa, porque tudo isso é alimento. Então tem um sentido mais amplo, que pode se adequar a qualquer tipo de alimento. Diferentemente das frutas e vegetais, que têm um sentido restrito, porque fala somente das frutas e dos vegetais. Então pode ser substituído por quem? Alimento. Ok? Mas professora, será que a palavra alimento vai encaixar na frase? Vamos ver. Fala bem assim: hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas. Alimentos que podem ser armazenados sem refrigeração são comidos normalmente por esses profissionais, ok?
Vamos agora para a página 52. Não vou ler o textinho para vocês, porque isso faz parte da atividade que vocês já fizeram. Vamos lá. Na número 2, no primeiro pontinho, é pontinho? É. Ele tem no texto, né, falando sobre um determinado planeta. Aqui, ele já nos dá o sentido amplo, que é planeta, certo? E qual é o sentido restrito? A palavra que pode substituir por planeta? A palavra pelo qual foi substituído planeta, gente? Terra. Qual, gente? Terra. Ah? Lua. Marte. Marte. No texto diz assim, desde o eclipse lunar, na sexta-feira, Marte tem sido um fenômeno à parte com sua proximidade em relação à Terra. Nesta terça-feira, a atração continua com o planeta atingindo o ponto mais próximo da Terra em 15 anos. Quem falou Terra? Eu falo. Com a Terra atingindo o ponto mais próximo da Terra? Não. Mas inicialmente também ele fala sobre quem? Sobre Marte. Ele fala de um acontecimento de Marte com o planeta por conta da proximidade. Aí ele diz que vai acontecer esse fenômeno de novo. Que fenômeno? Quando o planeta se aproxima da Terra. Que planeta é esse? Marte, ok? Então, no primeiro pontinho, o espaço em branco, né, que é o sentido mais restrito, é a palavra Marte, ok? Vamos lá! Número 3, deixa eu diminuir essa 2 aqui, para caber a 3 tudo aqui, e não ficar apagando o quadro. Número 2, Marte. Número 3, tem quantas letras? Até a letra E. A, B, C, D, E. Se tiver algo de reescrever tudo, eu não vou reescrever não, tá? Eu vou colocar só a palavra. Escreva as frases inserindo uma palavra de sentido mais amplo. Diz, as crianças ganharam um cão. O é fiel e companheiro ou o quê? O animal, certo? Eu vou falar o ser humano? Não. Se eu estou falando que as crianças ganharam um cão, o é dócil e companheiro, é fiel e companheiro. Quem é fiel e companheiro? O cachorro. Mas que palavra eu posso substituir? Animal, tá? Vamos lá, letra B. Opa. Letra B. Esse carro vai trazer mais conforto para nós. Por isso, ele está falando de carro. Então é veículo, tá bom? Eu posso falar, eu comprei este carro porque o carro é importante para o uso? Não, porque o veículo é importante para o uso, ok? Letra C. As rosas são perfumadas. Além disso, essas flores alegram o ambiente. Porque flores não existem só as rosas, existem as orquídeas, girassóis, tulipas, entre outros, ok? Letra D. As gaivotas e as andorinhas são animais, aves, ok? Encantadoras. Não tem problema se for colocar animais, tá? Pode ser animais ou aves. E na letra E, lavei a minha calça e a camisa. São indispensáveis no meu guarda-roupa. São o quê? Roupas. Muito bom. São roupas indispensáveis no meu guarda-roupa. Então, gente, aqui está a correção. Acho que está um pouco ruim de enxergar aqui. Deixa eu aproximar, que aí vocês conseguem ver melhor. Quem tá, a Juju consegue ver melhor. Tá? Essa é a página 51. Dá uma pausa se for necessário. E essa daqui é a página 40, se for necessário, ok? Então, essa foi a revisão dos conteúdos que vimos.
Agora, na próxima aula de português, vamos ver outros 2 conteúdos, tá bom? Beijão!